Boa tarde, pessoal, tudo bom? Bem-vindos a mais uma videoconferência do Conitec em Evidência. Esse programa tem como objetivo debater e aprofundar temas relacionados com avaliação de tecnologias em saúde, disseminar os trabalhos, os conteúdos elaborados pelos núcleos de avaliação de tecnologias em saúde, também do DGITS, da Conitec. Gostaria de agradecer a quem está conectado conosco aqui pela videoconferência, o pessoal da UFMG, e também tem a possibilidade de se conectar por vídeo streaming pelo seu computador. As apresentações também ficam disponíveis no YouTube depois. Hoje o tema, então, é sobre as diretrizes. Então, quem vai falar é o Maicon, do Hospital Moinhos de Vento. Obrigada, Maicon, por aceitar o nosso convite. A gente tem, então, 40 minutos para falar sobre o tema. E no final, nós abrimos para perguntas, mais uns 20 minutos. As perguntas podem ser enviadas por e-mail. O e-mail é o conitec.evidência@saude.gov.br. Michael, então é com você. Você pode se apresentar e depois projetar a sua apresentação aí para a gente poder assistir, tá bom? Olá, boa tarde, Eline, boa tarde a todos. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar conversando com vocês da Conitec e tentando disseminar um pouquinho do conhecimento que a gente vem desenvolvendo na linha de diretrizes e parabéns por mais um encontro da Conitec em Evidências. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui a apresentação. Apareceu? Ops. Ainda não. Agora? Agora sim. Agora certo. Sim? Ok, então. Então, meu nome é Maicon, eu sou médico internista, fiz meu doutorado em epidemiologia. Durante o doutorado passei um período fazendo um período de doutorado sanduíche na McMaster, no Canadá, onde acabei trabalhando um pouco mais com metodologias para diretrizes. Voltei para o Brasil em 2013, sou hoje contratado do Hospital Moinhos de Vento, e aqui a gente vem desenvolvendo com o DGITS há uns 3 anos, mais ou menos, um projeto de desenvolvimento de diretrizes clínicas assistenciais, onde a gente está aplicando algumas metodologias emergentes novas no desenvolvimento de documentos para o nosso contexto. Então, aqui, hoje, vou estar conversando um pouquinho mais sobre metodologia de desenvolvimento de diretrizes e algumas inovações quanto ao método que a gente deverá começar a olhar um pouquinho no futuro e ver como é que a gente vai tentar aplicá-lo no nosso contexto. Meus potenciais conflitos de interesse: eu sou funcionário do Hospital Moinhos de Vento, tenho um contrato em turno integral aqui na instituição e trabalho para projetos financiados pelo Programa de Apoio ao Desenvolvimento Institucional do SUS, o PROAD-SUS, entre eles um de desenvolvimento de diretriz. Além disso, sou sócio de uma empresa de consultoria que realiza serviços em relação à ATS, tanto para o setor público quanto para o privado. Já eu, desde 2015, por questões de compliance, estou fora da prestação de serviços para a indústria farmacêutica. Em relação a conflitos não financeiros, sou pesquisador do IATS, sou membro do Great Working Group e tenho bastante interesse nesse tópico de diretrizes clínico-assistenciais. Pois bem, acho que a primeira questão e que sempre emperra é a questão de nomenclatura. E o que é que a gente entende como diretrizes, protocolos, PCDTs, guidelines, diretrizes assistenciais, guias clínicas, são em essência documentos que tenham recomendações de condutas clínico-assistenciais. E a gente está considerando como sendo um mesmo tipo de documento. E qual que é a parte essencial desse documento? É uma recomendação. E uma recomendação ela é um direcionamento, não necessariamente uma ordem. Um direcionamento que ele é tomado por bases de diferentes domínios. Benefícios e riscos e a evidência para benefícios e riscos, que são dois fatores bastante importantes, mas não são os únicos. Além disso, a gente contextualiza com outros fatores como custos, utilização de recursos,
custo-efetividade, impacto orçamentário, valores preferentes dos pacientes, viabilidade de inundação, aceitabilidade, impacto em inocuidade de saúde e outras alternativas disponíveis. Então é importante a gente ter em mente isso, que é um direcionamento, não é uma ordem, e que ela não é baseada apenas em evidência e os benefícios e riscos, mas por toda uma gama de domínios que podem influenciar a decisão. E essa diretriz tem como objetivo principal uma padronização da prática e promover eficiência, seja uma eficiência clínica em decisões em saúde, seja uma eficiência indo para o lado de utilização de recursos, de eu conseguir o maior benefício clínico com o meu recurso disponível. E importante que uma diretriz pode ter diferentes cenários. O cenário pode ser um hospital, pode ser um estado, pode ser um país, ou seja, para todos esses cenários não deixam de ser diretrizes. Às vezes falam, para o hospital um protocolo, para o país uma diretriz, em essência são documentos com recomendações, eu poderia estar chamando do mesmo nome ambos. Só que quando a gente entra na discussão de diretrizes para um país, que é o fundamento que a gente está conversando hoje de tarde, gera maior responsabilidade, uma vez que essa conduta não vai estar dentro dos muros da minha instituição, mas está guiando as políticas de saúde para um país de mais de 200 milhões de habitantes. Então, a gente sempre tem que ter em mente que a recomendação que a gente tem que dar tem que ser a mais adequada possível, a melhor recomendação possível vendo todo esse cenário. A diretriz, ela tende também a guiar a prática, né? A gente não pode pensar ela apenas como um instrumento normativo, um instrumento para cobertura, mas também um instrumento informativo para o clínico, para a tomada de decisão, e geralmente ele tem dois componentes junto com uma recomendação. Um é o nível de evidência, que eu vou estar dizendo o quão certo estamos dos benefícios e riscos dessa conduta que nós estamos colocando, e a outra parte que é a força de recomendação. São dois fatores diferentes, às vezes eles são apresentados confusamente juntos, mas um me dá informação de quanto estou certo esse benefício e risco, e o outro com que ênfase a gente está indicando ou contraindicando uma conduta. Sempre lembrando, como a gente falou antes, uma recomendação ela é um direcionamento. E esse direcionamento pode ser um mais forte, olha, faça quase sempre essa conduta, ou mais fraco, condicional, olha, na maioria das vezes siga essa conduta, mas não necessariamente a alternativa deveria ser deixada de lado para essa questão. E a recomendação nesse ponto, ele sempre, vamos estar vendo um equilíbrio entre vantagens e desvantagens. E vamos pegar esses fatores e vamos colocar na balança. Nossos benefícios aqui, a evidência que a gente tem, os custos, os riscos, e se nessa balança as minhas desvantagens elas sobrepõem-se à minha vantagem, eu tenho uma recomendação de não fazer, né? Então o lado da balança vai estar me dando essa direção, seja fazer ou não fazer a minha recomendação. Já a quantidade de inclinação vai me dar minha força, e às vezes eu posso ter um equilíbrio ou quase que um leve vantagens frente às vantagens que vai me dar uma força relativamente mais fraca. Quando está bem mais claro quais é que são os meus riscos ou benefícios e que há um desbalanço entre um e outros, eu vou ter uma recomendação mais forte. Mas é importante que a grande maioria das vezes nós temos esse cenário. Coexistem vantagens e desvantagens, ou o medicamento é muito bom, os custos são muito grandes, ou o medicamento ele tem um custo barato, mas ele pode ter a dificuldade de implementação e riscos importantes. Então, essa contextualização é muito importante no momento de fazer uma recomendação. E até mais ou menos uns 10, 15 anos atrás, a forma de fazer diretrizes é um processo, às vezes chamados old guys around the table, ou seja, pessoas experts discutiam, a opinião de especialista ela sobrevalorizava muito sobre a evidência, muitas vezes fazia-se uma votação de recomendação sem uma discussão dos diferentes domínios que a gente está tendo, e há pouca transparência nesse processo de decisões. E o que
a gente está tentando modificar e vem um movimento no desenvolvimento de diretrizes já há uns 10, 15 anos, frente a novas metodologias, a tentar colocar mais transparência, tentar colocar mais método. Hoje, como é que funciona na maioria dos locais, das instituições comunais, como o OMS, dentro do nosso projeto, junto ao Ministério, estamos fazendo uma metodologia semelhante a essa que a gente está apresentando agora. Então, nós temos uma definição de tópico, essa definição de tópico vem de prioridades de saúde, geralmente acordado inicialmente com o Ministério, quais é que são as necessidades de respostas. A gente forma um grupo de trabalho, esse grupo tem que ter uma comoção diversa, multidisciplinar, de forma a captar a maioria dos stakeholders. Então, se eu estou fazendo uma diretriz sobre hipertensão, eu não posso ter apenas cardiologista. Quem é que trata hipertensão? Médico de família, é internista, é cardiologista, bem, temos farmacêuticos clínicos que também ajudam no processo de orientação de paciente, nós temos o gestor, que é quem paga a conta no final, então, de alguma forma, a gente tem que trazer todos os stakeholders para a mesa. A gente vai definindo o escopo, as questões das diretrizes, e aí começa um período bastante... com bastante esforços, que é eu começar a buscar as respostas para essas perguntas. Então, gerou-se nesse grupo de trabalho 10, 15, 20 questões e vamos estar trabalhando com metodologistas e às vezes um período de 6 meses, 9 meses, buscando evidência, fazendo revisões temáticas, avaliação de custos para responder a essas questões. Depois que a gente tem essas respostas ou as melhores evidências quanto a benefícios e riscos e custos para as perguntas, a gente traz de novo esse painel, a gente apresenta essas evidências e junto eles vão estar fazendo o julgamento sobre essas evidências, benefícios e riscos, custos e recursos, valores e preferências de pacientes, aceitação, viabilidade de implantação, considerações de qualidade, de equidade e colocando tudo isso na balança para definir, quais é que são as recomendações, para que direção e com que força a gente vai estar recomendando. Ao final desse processo, a gente tem as nossas recomendações, que é o cerne da diretriz, que aí passa por processo de validação, peer review interno, externo, consulta pública, como é feito no Ministério, e a gente chega nessa versão final. Então, tem um processo de desenvolvimento que segue diversas etapas e, por vezes, tem um período variável de tempo, que hoje gira em torno de 12 meses, 14 meses de desenvolvimento. Quanto ao desenvolvimento, tem alguns padrões, alguns nortes, que é o que tenta se guiar para a produção de boas diretrizes. Entre esses norteadores, nós temos os estándares do Guideline International Network e do Institute of Medicine, quanto aos componentes para o que é que eu devo ter para fazer uma diretriz com credibilidade. E eles norteiam rigor metodológico, independência editorial e transparência. Então, no momento que a gente está fazendo uma diretriz, dentro desse nosso processo de desenvolvimento do documento, a gente vai ter que nortear com alguns padrões esse processo. Passando por eles rapidamente, e o que vai fechar o nosso quebra-cabeça do que é uma diretriz com credibilidade, nós temos que pensar em incluir diferentes stakeholders nessa discussão e para desenvolver a diretriz para que os julgamentos tenham uma credibilidade. Nós temos que ter um processo transparente e definido a priori como é que a gente vai tomar essa decisão, como é que vai ser feito o consenso, qual é que é o nosso plano de trabalho. Temos que ter padrões e um formato de como é que vamos estar declarando e fazendo o manejo dos conflitos de interesse, de forma que os conflitos de interesse individuais não não influenciem na tomada de decisão final. Por exemplo, um processo que a gente tem aplicado é coletar as declarações de conflito de interesse e avaliar se cada um dos painelistas eles têm conflito de interesse para determinadas questões e, eventualmente, quando a gente detecta um conflito de interesse quanto a uma empresa ou uma intervenção específica, essa pessoa é retirada não da discussão de todo o painel, mas apenas dessa questão onde teria um potencial conflito de interesse. Nós temos que definir a priori nossos escopos e objetivos específicos, que é o que vai nortear nossas revisões e nossa busca de evidências para fechar as nossas recomendações.
nós temos que ter uma descrição clara e transparente de métodos, o uso de revisão sistemática para nortear nossa tomada de decisão, ou seja, vamos estar buscando de forma sistemática as melhores evidências para informar o painel sobre os benefícios e riscos para a tomada de decisão. Desenvolvimento de recomendações que elas vão estar sendo baseadas não só nas nossas evidências para risco e benefício, mas custos, equidade, viabilidade, aceitabilidade dos stakeholders. E essas nossas recomendações, no final, elas devem estar sendo apresentadas, estamos apresentando com um sistema de graduação para informar tanto a certeza na evidência quanto a força de recomendação. Para isso, existem diferentes instrumentos a serem utilizados. O mais utilizado hoje acaba sendo o GRADE, e porquê se padronizar e utilizar um instrumento, dando um exemplo aqui, a gente tinha uma diretriz do início da década passada, onde para uma mesma recomendação era apresentado com diferentes níveis de evidência e diferentes graus de recomendação. Então, pegamos a recomendação de uso de anticoagulação oral em pacientes com fibrilação atrial e doença valvar mitral. A American Heart Association dizia que era B classe 1, o American College of Clinical Pharmacy dizia que era nível de evidência A, grau de recomendação 1, já o SIGN dizia que era 4 romanos, com grau de recomendação C. Então, a gente tinha a mesma evidência, diferente de avaliação. Na verdade, a gente tinha escalas que não se conversavam, e a partir de então há uma certa predileção por estar normatizando essas avaliações, e hoje o instrumento mais utilizado para esse princípio é o GRADE, que tenta graduar a qualidade de evidência em 4 níveis, de alto a muito baixo, e a força de recomendação em dois graus, forte ou fraco. Forte, que basicamente seria a recomendação ser seguida na grande maioria das vezes, quanto fraco, olha, é o direcionamento que tu deve estar fazendo, mas não necessariamente seja a melhor alternativa em todas as opções. Seguindo esse ponto, para dar uma maior legitimidade, também advoga a questão de uma revisão por stakeholders externos, algum processo de peer review, seja de peer review externo ou consulta pública, definições quanto a prazo de validade, políticas para atualização e declarações quanto ao financiamento dessa mesma diretriz. Então, são, em gerais, alguns norteadores de qualidade. Vocês têm, depois a gente passa as referências sobre os documentos para direcionar esses padrões, mas é importante ter em mente que um processo de desenvolvimento de uma diretriz ele acaba sendo bastante complexo, caro e demorado, ainda mais quanto mais método e rigor gostaria de se colocar. Então, ele exige novas revisões temáticas, tem questões de subjetividade e diferentes julgamentos, e tem a necessidade de conciliar diferentes interesses. Então, sempre quando você está fazendo uma diretriz, provavelmente não vai conseguir eliminar os conflitos de interesse, mas vai ter muitas vezes que conseguir colocar eles harmonizados e conversando dentro de uma mesma mesa. É um processo demorado. Se for pegar a média de desenvolvimento de diretrizes por instituições mais fortes, com um grande número de funcionários, ele vai de 9 meses a 3 anos. E é um processo relativamente caro. Se for considerar uma diretriz do NICE, ela tem um custo médio de $500 milhão de libras. Uma diretriz da OMS, que são geralmente subfinanciadas, dificilmente tem um budget inferior a $100 mil. E, em geral, diretrizes de sociedades acaba tendo um custo de 15 a 20 mil dólares por recomendação. O próprio comissionamento de uma revisão sistemática ou de uma ATS vai estar girando em torno de 30 a 40 mil dólares, pelo menos. Se a gente imaginar que temos uma diretriz com várias questões, vamos precisar mais do que uma revisão sistemática para estar respondendo ela, aqui o nosso custo acaba facilmente passando dos 6 dígitos. E o resultante desse processo, seja complexidade, tempo e custo, é que muitas vezes a gente tem diretrizes sem qualidade adequada. Alguns exemplos sobre complexidade de decisões e como é importante a gente ter isso em mente, que é muito mais do que algumas pessoas sentarem ao redor de uma mesa tentando tomar decisões.
é que isso vai estar influenciando milhões de pessoas e as decisões para essas questões às vezes não são muito fáceis. Então esse é um exemplo de uma diretriz de 2014 da OMS sobre o uso de bedaquilina para o tratamento de tuberculose multidrug resistant, e nesse caso a diretriz tinha apenas uma questão, e era apenas essa questão que eles consideravam muito crucial: se devemos para esse tratamento adicionar bedaquilina, e a tuberculose multidrug resistant é um grande problema de saúde pública. Tu não tem basicamente medicamentos para tratar, as pessoas estão morrendo de tuberculose sem ter essas alternativas. E já surgiu essa nova medicamento, a bedaquilina, e naquele momento tinha muito pouca evidência. Tinha 2 estudos com menos de 200 pacientes, que eram estudos basicamente fase 2, e foi se reanalisado bancos fornecidos pela indústria. E pegando os desfechos, bem, a cura com a bedaquilina foi em torno de 57%, frente a 31% contra o controle, e havia essa pressão: ok, tem um novo medicamento, devemos usar, queremos utilizar, devemos ou não. Por outro lado, a gente teve uma tendência maior de mortalidade também, de 12% a mais de morte quanto a 2% de morte. E aí entra a questão de que, ok, como é que vamos estar balançando isso? Novo medicamento, evidência muito baixo, aceito correr esse risco, eu não sei se é achado ao acaso frente a esse benefício, e no final a OMS acabou recomendando o uso da bedaquilina como uma recomendação fraca. Olha, em dúvida, países membros da OMS, a recomendação é válida e recomendamos de uma forma condicional a incorporação. Se não incorporarem, não é um erro, porque isso está galgado em uma evidência muito baixa, em dificuldade de tomada de decisão. E no painel, como é que eles registraram isso? De 16 pessoas chamadas apenas para essa questão, tivemos 10 pessoas a favor, 4 contra e 2 abstenções. Então, teve bastante divergência entre o painel, mas no final acabou chegando-se a um certo consenso do que, ok, a dúvida que eles teriam, provavelmente eles tinham maior capacidade de responder do que as pessoas sozinhas em seu contexto clínico, ou de países com maiores restrições orçamentais no desenvolvimento de diretriz, e foi importante dar esse direcionamento, apesar da baixa evidência e do caráter condicional. Então, a complexidade de decisões às vezes é muito difícil, e não é e para ter uma certa legitimidade é preciso ter envolvimento de um bom número de stakeholders, isso estar galgado na melhor informação disponível, por exemplo. O outro exemplo, a gente tem também muitas recomendações em cenários específicos, e um outro exemplo da OMS sobre o uso de insulinas análogas em low income country, e a questão era quanto ao uso de glargina e datamira em relação ao NPH. E o que é que nós tínhamos? Bem, ambos têm efeito semelhante na hemoglobina glicada, não tinha evidências quanto à modificação de desfechos duros, contudo tem maior facilidade de uso com a glargina, menor chance de hipoglicemia noturna, 44% a menos, só que tem um custo 5 vezes maior. E dentro de um cenário de low income country, foi uma recomendação forte de não utilizá-lo. Mas essa recomendação poderia ter sido diferente em cenários com diferentes recursos. Bem, se estou em um lugar onde o meu uso de recursos, o meu limiar de disposição a pagar, seja o que for o meu critério para decisão, for maior, essa bem que poderia ser uma recomendação de a favor do seu uso, porque ele tem vantagens aqui, onde a desvantagem do custo pesou mais para a balança nesse cenário. Então é muito difícil apenas pegar e adotar a recomendação de um cenário diferente, porque essas recomendações levam em fato fatores econômicos, culturais de cada uma dos cenários que foi desenvolvido, que às vezes não vai ser o mesmo para o Brasil, né? Então tem vários fatores que a gente vai estar considerando. Por exemplo, antibióticos, eu vou ter que ver o perfil de resistência antimicrobiana no meu meio para desenvolver a diretriz. Às vezes eu utilizar uma diretriz internacional feito para um cenário onde a flora é totalmente diferente do que eu tenho, não vai estar sendo adequado. Um outro exemplo, e essa é uma diretriz que acabei coordenando na Arábia Saudita, sobre diagnóstico de trombose venosa profunda, e uma das questões era
como deveríamos estar iniciando o tratamento o diagnóstico em suspeita de trombose venosa profunda em pacientes com baixa probabilidade e, na maioria dos lugares, e é uma recomendação forte, por exemplo, do American College of Physicians, o uso de ultrassom em relação ao dedímero. Dedímero é um exame de sangue, um exame relativamente ruim porque tem uma baixa especificidade, apesar da sensibilidade, e geralmente não é utilizado e vai direto para ultrassons de membros inferiores. E a grande maioria dos pacientes preferem evitar essa coleta de sangue. Já nesse contexto da Arábia Saudita, uma das mulheres no painel colocou que mulheres sauditas poderiam se sentir constrangidas se o ultrassom fosse realizado por um ecografista homem, e muitos poderiam preferir o atraso diagnóstico e realizar a coleta de sangue nesse sentido por questões culturais, não necessariamente clínicas, e a gente teria que levar em consideração esses fatores. E os julgamentos, por vezes, são conflituosos, e a gente tem diferentes interesses e a gente tem que dar um jeito de conciliar isso dentro de um painel. Por exemplo, para ter uma legitimidade, é importante a gente trazer sociedades de especialistas para a discussão. Contudo, é normal uma sociedade especialista tender a indicar com maior frequência exames e procedimentos específicos da classe, e não se preocupar muito com a questão financeira e, às vezes, até advogar a favor de recomendações que vão gerar uma reserva de mercado. Os governos, por outro lado, tendem a sobrevalorizar a contenção de despesas e acaba puxando para o lado financeiro e, por vezes, relativizando as questões clínicas, né? Conflitos de interesse com a indústria e se a gente tem painelistas com conflitos diretos relacionados à indústria, ou se esses conflitos não estão relativamente equilibrados, a gente vai tender a indicar determinadas terapias em detrimento das outras. Então, sempre quando possível, a gente vai estar tentando eliminar conflitos com a indústria e, se não possível, pelo menos estar equilibrando. E o ideal nesse ponto, a gente está buscando grupos multidisciplinares que a gente vai estar conseguindo captar diferentes visões e tentar mitigar ao máximo esses conflitos financeiros que possam ter. Indo agora para o lado de desafios e o que é que a gente teria que estar pensando, e aí um pouco de coisas novas que a gente vai estar tendo que ver como é que a gente estaria lidando. Os desafios são muitos. E a primeira é o grande número de diretrizes necessárias. Se for ver o número de PCDTs que são necessários, são em torno de 100 que a Conitec da Egito tem que manter atualizado a todo momento. Há um alto custo e tempo para desenvolvimento de diretrizes, especial quando a gente está colocando mais método e mais rigor para tentar dar uma recomendação mais confiável. A gente tem uma necessidade de atualização constante. Se for pegar por lei, os PCDTs precisam ser atualizados a cada 2 anos. Alguns estudos mostram que 20 a 25% das recomendações de uma diretriz não são mais válidas, são diferentes a cada 4 anos, e novas tecnologias, elas mudam a todo momento. Então, a gente tem que fazer de alguma forma uma máquina para estar girando esse processo de atualização das diretrizes. A gente tem cada vez mais maior gama de tecnologias a serem avaliadas, e a gente tem essas recomendações também uma necessidade de estar normatizando o sistema. Tem vários direcionamentos que a gente pode estar olhando nesse ponto, entre elas, uso de novas tecnologias para desenvolvimento de diretrizes, dar mais foco, priorização de questões, a gente vai falar de cada uma delas daqui a pouquinho, diretrizes rápidas, adaptações, colaborações internacionais de desenvolvimento, atualização mais efetiva e uso de novas metodologias como Live Guidelines e colocar automatização de processos nessa roda também. Quanto a novas tecnologias, existem cada vez mais sistemas e ferramentas sendo utilizados para o processo de desenvolvimento de uma diretriz, desde a gestão do projeto, da organização de trabalho, de avaliação de conflitos de interesse, de análise de dados, de apresentação de dados, de desenvolvimento de consenso, incluindo processo de votação e de apresentação de julgamentos, de redação e até mesmo publicação multiplataforma dessas diretrizes, para que no momento que ela seja desenvolvida, tenha um gap menor de tempo também para ela chegar no consumidor final. Então, entre eles aqui posso
destacar o Grade Pro e o Magic App, que são duas iniciativas que vão nessa linha. Um ponto muito importante, e é uma das grandes armadilhas de uma diretriz, é que ela não precisa responder a todas as questões. E diretriz é importante, a gente tem, claro que não é um livro-texto. E ela serve principalmente para nos tirar as maiores dúvidas clínicas. Então é importante a gente pensar em priorizar questões, em ver o que é o mais importante responder dentro dessa diretriz, seja porque tem maior potencial de mudar a parte clínica ou tem maior impacto em custos. Não tem um número mágico, mas é de bom tom a gente considerar um número não tão grande de recomendações, em torno de 10, 15 recomendações é o que se vê na prática sendo factível de usar uma metodologia robusta para tal, e quanto mais questões eu for fazer, mais esforço, mais custo, mais tempo vai ser levado para o desenvolvimento. Então, algo que também é inteligente a gente tentar começar com um escopo mais estreito, ir ampliando ao longo do tempo com novas atualizações à medida que novas necessidades são feitas. Então, lembrar que uma diretriz talvez a gente vai ter que focar no que mais precisa, de uma forma a gente conseguir usar os recursos para dar as melhores respostas para as melhores perguntas e não as respostas para todas as perguntas, às vezes aquelas que não são necessárias a gente responder. Uma outra questão que também gera bastante perspectivas são as diretrizes rápidas. E é importante a gente ter claro para que a gente quer diretrizes rápidas e como é que a gente vai chegar a essas diretrizes rápidas. E ela é importante como uma proposta para encurtar o tempo de desenvolvimento e é bastante útil quando a gente precisa ter recomendações rapidamente publicadas. Por exemplo, uma emergência em saúde, em surtos, se eu estou fazendo uma diretriz sobre Zika durante um surto, eu não vou esperar 1 ano e meio, 2 anos para publicar depois que o surto já passou. E não há muita mágica. A gente vai ter que escolher, ou a gente vai colocar mais pessoas, mais dinheiro, mais recursos trabalhando nela, ou a gente vai diminuir o escopo, a gente vai diminuir a quantidade de questões que a gente vai responder, ou a gente vai aceitar a perda de qualidade. Então, tradicional triângulo de gerenciamento de projetos, a gente tem custo, tempo, escopo e qualidade, não tem como mudar um ou dois desses eixos sem modificar os demais. Então, a diretriz, o processo não tem mágica e o que mais se vê é atalhos que vão acabar levando a perdas de qualidade, e aí estão entre elas o desenvolvimento de revisões temáticas rápidas, vou fazer a busca em menos bases, apenas um revisor, restrição de idioma, vou pegar um painel menos representativo, vou não considerar domínios importantes em tomada de decisão, minha busca por custos vai ser talvez um pouquinho mais rasa. Então tudo isso vai diminuir um pouco da nossa qualidade e às vezes eu aceito isso para dar uma resposta mais rápida. Mas é importante a gente não ter isso como um padrão e começar a ter um overuse, um sobreuso dessa metodologia para todas as questões. E hoje o que mais se entende dessas diretrizes rápidas é, geralmente, quando eu publico, eu tenho que publicar ela com uma data de validade, se eu usei atalhos que levassem essa perda de qualidade, e sigo um plano de desenvolvimento tradicional posterior. Então, eu publico de uma vez, as recomendações elas vão estar valendo por enquanto, e eu continuo o desenvolvimento para colocar método mais robusto para refinar essa diretriz. Então, é quase como se fosse uma liberação interina desses dados. Um outro ponto importante também é sobre a adaptação. E a gente tem dois extremos. Uma, a adoção das recomendações, pegar uma diretriz de outro contexto e estar utilizando ela, seja por uma simples tradução das recomendações, a utilização das mesmas, sem uma contextualização, e a outra, vamos desenvolver do nada, do zero, essa diretriz. E o processo de adaptação vai estar, em alguma forma, no meio desse processo, entre uma adoção e um desenvolvimento de novo. E a grande fundamento é poupar esforço em algumas etapas. Seja, por exemplo, no escopo, no desenvolvimento de questões, na busca e síntese de evidências, principalmente nesse ponto, se eu conseguir utilizar revisões temáticas já feitas e feitas por outro grupo dentro de uma diretriz ou dando uma metodologia semelhante, seria muito melhor. O esforço poupado é variável. Pode poupar talvez 70% ou 80% do esforço, mas às vezes
o esforço poupado vai ser tão pouco que quase foi o trabalho de fazer uma diretriz nova do zero. E tem diferentes metodologias para adaptação, ADAPT, Graded Development, outras que estão também sendo propostas ou já foram em uso. Acho que essas duas são as mais utilizadas atualmente e mais conhecidas, o Development e o ADAPT. E importante a gente ter em mente que preciso de boas diretrizes para adaptar como ponto de partida. Então, é difícil eu adaptar uma diretriz se eu não tenho uma boa diretriz para ser a que eu estaria adaptando. Então, basicamente, o conceito é pegar uma boa diretriz feita em outro contexto e estar fazendo julgamentos sobre custos, valores, preferências, viabilidade, rentabilidade, equidade no meu meio para tomar a decisão. Então, basicamente, todo esse processo que é inerente ao meu meio, de valores, preferências, custos, implantação aqui, eu vou estar vendo e contextualizando no meu meio, trazendo um painel, discutindo esses fatores em cima de revisões que já devem ter sido feitas e questões já levantadas por outras diretrizes, que muitas vezes tem um gap temporal, às vezes essa diretriz saiu há 2 anos, 3 anos, eu vou estar tendo que atualizar essa evidência para o meu painel. E, atualmente, poucas diretrizes são boas candidatas à adaptação. Então, sempre o fator de eu estar adaptando, eu tenho que ter um bom documento para ter um ponto de partida. Outro ponto importante são colaborações internacionais. E aí, um ponto é que dúvidas clínicas e necessidade de diretriz são semelhantes em diferentes lugares ao mesmo momento do tempo. Enquanto nós estamos fazendo aqui uma diretriz, pessoas de outros 5 ou 10 países estão fazendo a mesma diretriz. E se a gente conseguir combinar esforços, seja para revisões temáticas, para modelos de custo-efetividade, seja combinando expertise metodológica e clínico para as questões, isso seria bastante valoroso. Semana que vem, dias 13 e 14, a gente está fazendo uma adaptação aqui para o Ministério da Saúde de uma diretriz de artrite reumatoide, onde a gente está adaptando as diretrizes de 2015 do American College of Rheumatology, e essa adaptação está sendo feita ao mesmo momento na região do leste mediterrâneo, que engloba Líbano, Chipre, Arábia Saudita, Jordânia e outros 4 países. E esse mesmo grupo está colaborando com a gente nessa adaptação no Brasil. Então, as mesmas evidências atualizadas, os mesmos documentos estão sendo apresentados nos 2 contextos, lógico, atualizando quanto a custos e particularidades de cada um dos cenários, mas a gente está conseguindo combinar esforços para um documento sair com maior facilidade para esses dois localidades distintas. Um outro problema, e também isso é importante no momento que a gente tem várias diretrizes para atualizar, é como é que eu vou estar atualizando essas diretrizes. E o principal coisa que a gente tem que pensar é evitar que a atualização seja uma nova diretriz cada vez. E tem basicamente a questão que a gente vai fazer, o que a gente quer atualizar é o documento como um todo ou são questões e recomendações da diretriz? E cada vez mais a gente está indo em direção a atualizar as questões, as recomendações. Então, por exemplo, se eu fiz uma diretriz, ela tem 20 questões, talvez depois de 4, 5 anos, olha, dessas 20, 14, 15 ainda estão úteis. E eu vou estar avaliando o que é que são as recomendações com maior propensão de estarem desatualizadas, seja por novas evidências surgiram, seja por alteração de custos, e eu vou estar atualizando formalmente essas recomendações e não todo o documento. Então isso poupa muito trabalho. O trabalho maior é fazer a primeira, onde eu vou ter as questões definidas, e cada vez que eu preciso eu reatualizo um set de recomendações e adiciono outras que a gente considera essencial, que vamos atualizar a diretriz e vamos atualizar apenas com uma questão, porque nesse mês foi registrado na Anvisa um novo medicamento para o tratamento desse câncer, por exemplo. Então, eu consigo dar celeridade e atualizar apenas uma parte e o resto do documento todo continua válido como um todo. Uma outra questão, e dentro desse princípio, são as diretrizes vivas, as Living Guidelines e Living Systematic Reviews, que é um modelo que aí entra um pouco processos de busca sistemática recorrente na literatura,
onde eu estou a cada semana, a cada mês, vendo se surgiram novas evidências que possam mudar as minhas recomendações e sinalizando ao painel, a quem define as recomendações, essas evidências definindo quando é que eu preciso atualizar ou não. E essas recomendações, digamos, quando se dispara uma necessidade, surgiu uma nova evidência, um novo trial que vai mudar essa recomendação, isso pode estar sendo feito ou por processo tradicional de revisão ou integrando novas metodologias baseadas em machine learning e automatização de busca e coleta de dados, estaria definindo um target para eu atualizar essa recomendação. Então, esse é um novo processo, poucas diretrizes estão começando dessa forma, mas é a forma que seria mais efetiva, teoricamente, para a gente estar tendo maior celeridade da geração de conhecimento para a incorporação do conhecimento na prática. Uma outra questão também que é muito importante de pensar é que as diretrizes, por vezes, eles podem estar servindo a diferentes públicos. Às vezes ao clínico para direcionar uma conduta clínica e ao gestor para estar incorporando ou não determinada alternativa. Então é importante a gente pensar qual é que é o nosso foco da diretriz, se ele tem como foco tanto o gestor quanto o clínico, ele vai ter um pouco mais de dificuldade para a gente estar desenvolvendo, mas a gente vai ter que estar fazendo questões e recomendações que vão, de alguma forma, ajudar aos dois níveis. E às vezes é importante a gente pensar que uma recomendação para cobertura não é necessariamente dizer, olha, tu vai fazer A ou B, mas tu pode às vezes dar uma gama de alternativas e deixar definido para o gestor. Precisa incorporar pelo menos uma dessas alternativas porque elas são mais ou menos sobreponíveis, então tu pode escolher o mais barato ou dar direcionamentos de monitorização do horizonte tecnológico, por exemplo, para próximas tecnologias que a gente sabe que vai sair e já ter algum direcionamento de como é que a gente vai abordar esses problemas. Por final, como é que a gente vai tentar aplicar isso no nosso contexto? É bastante complicado. A gente está em um momento de várias mudanças metodológicas e tentando incorporar diferentes métodos para tal, e a gente tem grandes necessidades que a gente não vai estar conseguindo incorporar com toda certeza todos esses princípios em um momento rápido. E é importante sinalizar aqui a questão dos PCDTs. O PCDT foi uma experiência bastante exitosa, está sendo uma experiência bastante exitosa, conseguiu em grande escala colocar várias diretrizes, acho que em torno de uma centena de diretrizes para uso e para normalização do SUS em curto período de tempo. Logicamente, quando precisa se dar escala em pouco tempo, com poucos recursos, fica-se alguns pontos para melhoria. Uma delas, muita gente acaba criticando pelo rigor metodológico e aí acaba não sendo tão acreditada em algumas dessas diretrizes frente às sociedades médicas. O processo de atualização, a gente tem que pensar em formas que consiga atualizar recomendações e não o documento como um todo. E é importante colocar que as metodologias elas não são excludentes. Então a gente vai ter tópicos que são mais sensíveis por custos, por dificuldade e evidências que eu vou precisar ter um maior rigor metodológico e que eu vou ter que colocar mais esforços. E vão ter situações onde não há muita dúvida e não preciso colocar o mesmo rigor para responder questões ou normalizar questões que estão mais claras. Então, o uso de diferentes abordagens, elas podem coexistir e a gente tem que ter essa certa sensibilidade que não existe um método de diretriz, existem diferentes métodos e esses métodos a gente vai estar tentando colocar em uso para ver para cada questão, para cada condição, qual é que seria o mais adequado. Em conjunto disso, a gente sabe que a parte de diretriz está engatinhando ainda no nosso meio, são poucos grupos fazendo, então vai ter que estar junto com esse desenvolvimento de metodologia, tá fazendo treinamento, desenvolvimento de recursos humanos e colaboração em rede entre esses centros, para cada um usando seu expertise e contribuindo para a formação de um programa maior, visando
esse desenvolvimento de diretrizes. Por fim, agradecimentos à equipe em especial que tem trabalhado comigo nesse projeto de diretrizes. A gente tem uma diretriz amanhã de diabetes mellitus tipo 2. Nesse momento eles não puderam estar aqui, estão trabalhando, finalizando alguns materiais. Nesse projeto a gente teve mais de 100 parceiros, entre especialistas, entre metodologistas, então envolvido nesses 2 anos e meio, 3 anos que a gente está conduzindo o projeto. E também um agradecimento especial a todo o grupo do DGIT especial, a coordenação de PCDTs, um agradecimento especial ao Edson e Georgiane, que desde o começo do projeto está com a gente nessa jornada, e agora junto com outros membros que integraram recentemente. Bem, finalizo por aqui. Muito obrigado pela atenção. Você pode tirar a apresentação aí agora, para a gente poder falar aqui? Excelente apresentação, obrigada, viu? Você tocou em vários pontos interessantes. Eu achei interessante que você falou que a diretriz não é um livro-texto, né? E é importante que as pessoas percebam isso, né? Uma diretriz clínica, ela é baseada em evidências, né? A gente tem esse cuidado, o grupo tem tido esse cuidado de seguir metodologias que são validadas, que são utilizadas em vários outros países também. E eu achei interessante isso. Gostei também do triângulo de gestão de projetos, né? As pessoas costumam cobrar que seja feita de maneira rápida e tal, mas é preciso um cuidado. Especialmente se a gente quiser a participação, né, da sociedade, dos especialistas, então demanda recursos humanos, demanda tempo, mas é muito importante que tenha essa participação para que ela possa ser efetivamente utilizada. Né? Eu queria saber de você, o que você acha, então, sobre uma das metodologias dessa participação, né, tanto da sociedade quanto dos especialistas, dos médicos, que é a enquete que a gente tem realizado. Qual que é a sua opinião sobre isso? Desculpa, cortou no final. Pode repetir a última frase? O que você acha da enquete? O que a gente poderia melhorar? O que você acha sobre a importância dela para possibilitar a participação da sociedade ou dos profissionais, dos especialistas no assunto? Ok, perfeito. Enquete. Desculpa, não tinha entendido a palavra. Sim, vamos pensar no desenvolvimento. A gente teria 2 fatores bem importantes que eu estaria pensando. Dar uma recomendação que consiga captar o maior número de visões possíveis. Esse é um ponto. E no momento que eu consigo captar o maior número de visões possíveis, isso vai me ajudar a credibilidade. 2, manter os grupos e as pessoas envolvidas. E isso vai favorecer bastante na implementação posterior. Não falei aqui sobre implementação apenas para desenvolvimento, mas se a gente teve vários grupos que ajudaram no desenvolvimento, eles vão sentir, de certa forma, responsáveis também, parte daquele documento, e vai facilitar muito mais a sua difusão de uso. Então, no momento que eu consigo trazer para uma discussão diferentes sociedades, essas sociedades endossando esses documentos, essas sociedades vão estar promovendo mais o uso desses documentos. Então, tem um ponto muito importante nessa parte de implementação. A parte de desenvolvimento eu vou tentar ao máximo captar melhor a visão dos meus stakeholders. A gente tem diferentes processos que a gente poderia estar captando. E talvez seria um dos principais, é durante o momento das reuniões de fazer as recomendações, mas é difícil tu ter um manejo de grupo com mais do que 15 pessoas, 17 pessoas, e às vezes tu não consegue representar todos os grupos neste ponto. Então, na medida do possível, se a gente consegue ter um equilíbrio de pessoas diferentes, pontos de vista dentro do painel, isso seria ótimo. Então, em 15 pessoas eu não vou estar pegando 15 especialistas, eu vou estar pegando 5 especialistas, 3 ou 4 médicos de atenção primária, 2 ou 3 gestores, um representante de paciente, uns 2 ou 3 pessoas de público multidisciplinar, para dar uma visão mais abrangente do problema. Não vou estar, às vezes, representando todo mundo? Não vou estar representando todo mundo. Daí tem o segundo ponto, antes de entrar numa enquete, eu posso usar
o peer review externo. Então, posso estar selecionando pessoas, seja por ser experts da área, aquele especialista que eu deveria ter envolvido, mas eu não consegui convidar, ou por não ter agenda, ou porque eu já estourou o número de especialistas que eu podia, e vou estar mandando os documentos para essa pessoa, me revise esse documento de alguma forma, e vai estar colocando inputs que a gente poderia estar reconsiderando na diretriz. Então, essa é uma forma de fazer uma enquete dirigida. A mesma forma, isso poderia estar encaminhando a stakeholders, a sociedades dessa forma. Terceiro ponto, a gente pode estar fazendo o processo aberto de consulta pública, que às vezes tu tem uma participação muito mais... às vezes tu não tem a participação das pessoas que tu gostaria que dessem opinião. Então, às vezes, o fato de tu colocar para consulta pública e abrir a oportunidade não é necessariamente que as pessoas que tu gostaria que dessem oportunidade vão ativamente dar essa questão. Então, são três níveis de acesso maior para o menor. Acho que os três eles são bastante válidos e o quanto máximo a gente conseguir envolver um maior número de stakeholders, maior para a legitimidade de recomendação, maior para rebater críticas e mais fácil a implementação. Lógico que no momento que eu gero essa consulta pública, eu tenho que tentar captar esses pontos, ou consulta pública, ou enquetes, ter respostas adequadas para esse ponto, e no momento que vem questões que são pertinentes, que o grupo não considerou, saber que pode estar voltando atrás e revendo uma outra recomendação para este ponto. Então, vai gerar retrabalho? Sim, vai, mas seria adequado nesse ponto. Uma outra questão que a gente recebeu com uma pergunta sobre a diferença do Magic App e do Grade Pro. Quais vantagens e desvantagens do Grade? Esse até um assunto um pouco confuso, que em si os dois eles surgiram a partir de iniciativas de pessoas do mesmo grupo, do Grading Working Group, onde em certas formas ele tem um certo overlap, uma certa sobreposição, e algumas coisas você vai ver, ok, o Magic e o Grade Pro eles estão fazendo a mesma coisa. Então tem um certo overlap para algumas questões específicas, e tem algumas outras diferenças, principalmente como é que eles surgiram. O Grade Pro ele é muito mais para o processo de desenvolvimento da diretriz, menos do que para a disseminação, e o Magic começou muito mais com a parte de disseminação, de desenvolvimento de decision aids, de apresentação de formatos de evidências, tanto para diferentes tipos de stakeholders, e depois começou a ir em direção à forma de desenvolvimento. Então, a gente tem o Grade Pro começando no desenvolvimento e depois, hoje, está trabalhando também com implementação, e o Magic que teve a direção contrária. Trabalhei com os dois, particularmente me agrada mais a forma que o Grade Pro está sendo desenvolvido. Ele tem um pouco mais de robustez tecnológica e tem um grupo com um pouco mais de recursos e trabalho dedicado para o desenvolvimento. Em relação ao uso deles, uma enquete do início do ano, apresentado no último congresso do Jim Cochrane, mostrou que em torno de 25% dos desenvolvedores de diretrizes utilizam o Grade Pro, enquanto 4% utilizam o Magic App. Então, tu tens uma maior difusão também hoje do Grade Pro, mas o meu conselho nesse ponto é: conheçam os dois instrumentos, tentem, ambos também estão disponíveis gratuitamente para usos e testes, e usem aqueles que se sintam mais confortáveis, e às vezes um ponto específico ou outro, ter os dois em mão vai ser melhor, e que em certos momentos eles podem até agir de forma complementar. Obrigada. Eu gostaria de perguntar se o pessoal da UFMG tem alguma questão, alguma dúvida. Não?
Obrigada, então, Maicon. Acho que a gente pode finalizar. Você quer fazer mais algum comentário? Não, agradecer a iniciativa de vocês da Conitec mais uma vez, agradecer aos presentes e coloco à disposição para novas necessidades, discussões, e se alguém tiver alguma dúvida pode mandar um e-mail e fico feliz em estar respondendo. Obrigada, viu, Maicon? Convido a você e a todos os outros também que estejam presentes na próxima videoconferência do Conitec Evidência, que vai ser realizada no dia 20 de novembro, nessa mesma hora, às 16 horas. E nós vamos falar sobre judicialização na saúde com a doutora Eliette, nossa advogada aqui do DGITES, e eu acho que vai ser um tema bem interessante, também uma discussão muito importante. Obrigada de novo. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau, tchau. Até a próxima.